Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 2 desse quarto trimestre de 2021. A lição bíblica é da CPAD e tem por tema o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E o tema de hoje, o título da lição de hoje é Saulo de Tarso, o perseguidor. Nós temos aqui o textuário que diz: E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. A verdade prática diz: a igreja é uma instituição divina que perdurará na terra até o arrebatamento, pois, do contrário, já teria acabado ao longo da história. Então nós vemos aqui no texto áureo que se a igreja, se ela fosse uma organização humana, ela já teria findado. Como muitas organizações já passaram, já não existe mais. Mas como ela é a igreja é uma instituição divina, né? Ela vai perdurar na terra até o arrebatamento da igreja. Porque nesse dia, quando o Espírito Santo arrebatar a igreja da terra e levar essa igreja ao encontro de Jesus, então a igreja vai findar na terra. Vai ficar aqui só os desviados. Aquelas pessoas que tiveram aí uma vida religiosa nominal, que não levaram a sério, né, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, mas que tinha a religião, né, como apenas nominalmente. Era um religioso e talvez até fanático, como no caso aqui Saulo, né? Era um religioso fanático, né? Ele queria exterminar com a igreja do Senhor. Mas hoje não temos, às vezes, o fanatismo no sentido de destruição, mas temos aquelas pessoas que são religiosas, que são capazes de morrer pela religião, mas não são cristãs, não são salvas, não tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Aquele encontro pessoal, real com o Senhor Jesus, né? Como se costuma dizer, são crentes, né, apenas de carteirinha. Tem uma carteira de membro, uma credencial de obreiro, mas não conhece o Senhor. É crente de ouvir falar, mas não é aquele crente que de fato conhece o Senhor. E nós precisamos atentar para isso. E vamos ver nesta lição como ela é importante para nós. Aqui Saulo, um perseguidor, ele combatia qualquer seita religiosa que se levantasse na sua época, porque para ele, a religião dele era a mais certa de todas, era a que salvava. Aliás, existe ainda muitas pessoas que acham que se você pertence a uma denominação diferente, você não é salvo. Porque para ser salvo, segundo o pensamento dessas pessoas, você só é salvo se fizer parte da denominação que ele professa, ou que ele segue. Infelizmente. Então nós vemos aqui os objetivos. O primeiro ponto deles é elencar as características, né, persecutórias de Saulo. Segundo, expor a respeito da perseguição contra a igreja em Atos. E em terceiro, esclarecer a respeito de um sistema contra a igreja. Então nós vemos aqui como objetivo, e a introdução diz que a história da expansão da igreja no livro de Atos mostra um fariseu zeloso. Saulo de Tarso, este tinha prestígio religioso e cultural entre os judeus. Era um camarada de renome. Por isso ele ganhou carta branca, ele podia fazer o que bem entendesse das autoridades religiosas para perseguir os seguidores de Jesus e assim tornar-se um implacável perseguidor da igreja de Cristo do primeiro século. É o que estudaremos nesta lição. E aqui do ponto primeiro, aqui no tópico primeiro, Saulo de Tarso, o perseguidor implacável, nós vamos ver que Saulo descreve, né, como blasfemo, perseguidor e opressor. E ele registra isso lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Ele diz: como fariseu fanático, Saulo tinha a convicção de que seu papel era destruir a fé cristã, matando e prendendo os seguidores de Jesus. Sua postura arrogante o fazia ser truculento, usando grande violência contra pessoas simples, homens e mulheres, sem qualquer compaixão. Ele acreditava piamente que, com esse comportamento, estava agradando a Deus,
apoiado pela casta sacerdotal que odiava o nome de Jesus. Saulo usava dos meios legais para atacar os cristãos. Por causa de sua truculência, os seguidores de Jesus tiveram que fugir para outras cidades. O perseguidor respirava ameaças e morte contra os discípulos de Jesus, e por isso não via problemas em prender e arrastar presos para Jerusalém os que professavam o nome do Nazareno. Talvez você nunca tenha passado por uma perseguição. E eu acredito que nós brasileiros, principalmente dessa época, dessa era pós-modernidade, não temos sofrido nenhuma retaliação, nenhuma perseguição por amor a Cristo. Mas na lição anterior eu lembrei de um fato, quando ainda criança, e bem no início, né, do evangelho no Brasil. Primeiro, o evangelho era geralmente pregado para os pobres, e a maioria das pessoas que aceitavam Jesus como Salvador eram pobres mesmo, somente aquelas pessoas da roça. Então era algo de pobre, né? Muitos ricos não aceitavam Jesus como Salvador naquela época. Eram poucas as pessoas de classe média alta que aceitavam Jesus. A maioria constava de pobres e a maioria, por que não dizer, analfabetos, né? Então existia uma dificuldade muito grande de entendimento da palavra de Deus. E quando as pessoas pregavam, elas pregavam debaixo da unção do Espírito Santo, porque esse era o único meio de que o evangelho fosse propagado, porque não dependia de conhecimento cultural, no que dependia de ter uma teologia, até porque era pecado falar em teologia, porque muitos se levantavam contra e dizia que a letra mata, mas o Espírito vivifica, e esse era o leme e o tema que se falava naquela época, eu me lembro disso muito bem. Então, quando alguém estudava teologia, era olhado para aquela pessoa, era vista assim meio de atravessado, porque aquela pessoa estava fazendo o que não era correto fazer. Porque no entendimento da maioria dos cristãos da época, da minha época, por exemplo, final do século XIX e século XX, eram pessoas analfabetas. Então, eles tinham que depender 100% do Espírito, porque era o Espírito que vivificava. Então, tinha muita oração, muita gente ficava ali gaguejando, titubeando, tentando unir uma frase ali, né, soletrando ali uma frasezinha, uma palavra bíblica, porque muita gente não sabia ler. E muitas das pregações naquela época, elas eram copiadas, ou seja, aqueles pastores daquela época iam numa reunião e lá ouvia alguém pregar, e aquilo que se pregava virava um tema, e aí aquela pessoa trazia para a sua congregação, ali para a sua cidade, para o seu povoado, e repetia aquilo. Era assim que funcionava. Mas havia perseguição. E um dos maiores perseguidores da Igreja de Cristo nesses idos do século XIX, século XVIII, XIX e XX, foi a Igreja Católica Romana. E eu falei no vídeo passado, porque numa cidade no interior do estado do Piauí, o padre daquela região ali proibiu o comércio de vender qualquer tipo de víveres, de alimento para o pastor que tinha sido indicado para aquela cidade para iniciar o trabalho ali. E foi perseguido. Ele estava dirigindo o culto e as pessoas estavam na frente do salão, jogando pedra, ovo podre, e a perseguição era terrível. Hoje não tem mais isso. Hoje existe, né, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Vivemos na era pós-modernidade. Hoje muitos irmãos são teólogos, muitos irmãos podem estudar, têm mais conhecimento bíblico, pode se aprofundar mais nas pesquisas bíblicas. Então nós não vivemos mais como papagaio, ouvindo de alguém para replicar. Entendeu, irmãos? Mas nessa época aqui, quando a gente olha para essa biografia dos discípulos de Jesus, eles eram homens simples, humildes, como foi já na minha era, na nossa época. Pessoas que não tinham muito estudo. Eles ficaram 3 anos com Jesus. Tudo que eles aprenderam na prática com o Senhor Jesus e replicavam aquilo. Então Jesus agora, através desse perseguidor, ele vai levantar, conforme vimos na biografia de Paulo, vai levantar esse homem que é letrado, que tem um vasto conhecimento cultural, que é considerado um dos maiores defensores do judaísmo,
que domina bem o aramaico, o hebraico, que domina muito bem o grego koiné, que era a língua popular que se falava na época romana, e pela sua cidadania romana, Deus vai usar esse homem que é mau, que é ruim, e vai transformá-lo num instrumento para levar o evangelho aos gentios. Ok? Então isso é importante a gente ter em mente, porque isso mostra, é um retrato daquilo que os nossos pais na fé viveram. 1910 chegou o evangelho no Brasil e não foi nenhum melzinho na chupeta para esses irmãos. Os irmãos foram expulsos, primeiro foram expulsos da igreja da qual eles faziam parte. Viveram lá no Belém do Pará, debaixo dos pés de manga, comendo a fruta, na época que tinha fruta, tinha manga, porque não tinham aonde comer, não tinham dinheiro para comprar comida. Então não foi fácil. Os irmãos que saíram depois dali para evangelizar os outros estados também sofreram. Eu descendo de uma família de pastores que também desbravaram aqueles Nordeste lá, e em muitas cidades não tinham crente. Eles iniciavam ali e o que tinha muitas vezes era água, farinha e rapadura para comer. Porque naquele tempo, quando era designado para pregar o evangelho, não trabalhava de empregado para outras pessoas, até porque não existia emprego. Então a função ali era orar, ler Bíblia e pregar o evangelho, e ser perseguido. Então foi difícil. Hoje nós temos tudo. Nós temos templos suntuosos, com ar-condicionado, telão, temos uma tecnologia de ponta. Então hoje podemos dizer, estamos, na sombra e temos água fresca. Mas no início foi difícil. E eu imagino que para os irmãos daquele primeiro século não foi fácil. No segundo ponto aqui, nós vamos ver a perseguição contra a igreja de Cristo. E aí nós vemos aqui que a perseguição de Saulo contra Jesus era uma perseguição contra a igreja, o corpo de Cristo, uma instituição divina, ao passo que ele respirava ameaças e morte. Contra os seguidores de Cristo, sua intenção era acabar de vez com a igreja. Ao atacá-la, Saulo atingiu as pessoas que representavam Cristo, dentre as quais havia um homem arguto, defensor do nome de Jesus e cheio do Espírito Santo, cujo nome era Estevão. Então o foco dele era sempre a liderança da igreja. Como eu disse na outra lição, o inimigo sempre trabalha dessa forma. Ele sempre tenta atingir a liderança, porque quando ele destrói a liderança, dispersa as ovelhas, ou seja, quando ele destrói o pastor, ele dispersa as ovelhas. Então, nesse caso aqui, a primeira perseguição dele foi contra o líder, um dos líderes, e esse líder é Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, e ele segura as vestes daqueles que o apedrejam Estevão, e Estevão faz uma oração. Ora por eles, para que o Senhor não impute sobre eles aquele pecado, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Eles não estavam perseguindo simplesmente homens e mulheres, eles estavam perseguindo a Cristo. Então, Estevão ora, e clama, e pede por eles. E a oração de Estevão foi ouvida, porque lá na frente nós vamos ver o resultado do que aconteceu com Saulo de Tarso. Ele podia ter orado, Senhor, que o meu sangue caia sobre este homem, porque ele é cruel. Senhor, vinga. Mas ele não ora assim. Mas ele ora pedindo para que o Senhor perdoe, porque ele não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que ele está praticando. Ele não sabe que o que ele está fazendo é cruel diante do Senhor. E ele não está perseguindo o cristão, mas ele está perseguindo a Cristo. Ok? E no segundo ponto nós vemos aqui, por um lado, Saulo era um erudito que chamava a atenção. Devido à sua cultura judaica, greco-romana e autoridade na Torá, Estevão era um erudito do judaísmo com uma grande capacidade do espírito para confrontar ideias contrárias aos ensinos de Jesus. O primeiro mártir da igreja era um homem cheio do Espírito Santo, conhecedor profundo da história do seu povo e da teologia judaica. Por isso, quando apontava para Jesus Cristo como clímax da revelação redentora para o mundo, o fazia com autoridade. Um outro ponto importante que nós vemos aqui é que Estevão, particularmente, ele era uma pessoa também de profundo conhecimento. E outro, era um exímio orador. E era muito difícil, pelo menos o que nós vemos aqui, ninguém conseguia vencê-lo, no discurso, porque ele tinha
profundidade, ele tinha conhecimento profundo do que ele estava pregando. E um dos pontos aqui que enfureceu muito a Saulo de Tarso é porque ele foi contra o conhecimento de Saulo. Saulo defendendo a sua religião e Estevão falando do Cristo ressuscitado, do Cristo que salva, que transforma, com veemência, com ousadia, com coragem. E isso deixou Saulo de Tarso muito furioso, ao ponto de assassiná-lo ali mesmo. Falou, quer saber? Eu não vou nem perder tempo de arrastar esse aí para a prisão. Vamos zerar ele aqui agora mesmo. E isso foi feito. Ok, meus amados irmãos? No terceiro ponto nós vamos ver uma intolerância religiosa e política contra a igreja atual. A igreja atual continua a despertar fúria de certas autoridades políticas e religiosas que não aceitam a mensagem da liberdade. E isso é fato. Né? Vamos aqui ainda. De liberdade e vida que o Evangelho proporciona. Nossos irmãos que servem a Deus em países políticos e religiosamente fechados para o Evangelho continuam a pagar com a própria vida a fidelidade à mensagem de Cristo. Oremos pela igreja perseguida. E aí nós lembramos também na lição anterior sobre a questão dos países que são fechados para a pregação do Evangelho. Temos aí dentro da janela 1040 alguns países que as pessoas lá, quando são aprisionadas, né, por estarem pregando ou transportando a Bíblia ou distribuindo Bíblias, né, eles são considerados como traficantes. E muitos, em alguns países, eles são assassinados a facão. Eles são degolados a facão. Em algumas regiões aí, algum tempo atrás, a gente tivemos notícia pelos meios de jornais, da mídia, de um modo geral, de pessoas que foram perseguidas, invadiram templos, incendiaram, mataram cristãos. Eles não aceitam isso. E essas pessoas, elas tiveram um encontro real com o Senhor. E elas estão nesse país, nesses países, levando o Evangelho. E perdem a sua vida. Ou acabam na prisão. Mas elas não negam o nome do Senhor Jesus. Elas não blasfemam do Senhor Jesus. Mas elas se mantêm firmes. E a única coisa que elas pedem é que a igreja brasileira, a igreja dos povos livres, continue orando e intercedendo a Deus por elas. Poderia citar nomes aqui, mas por uma questão de ética, nós não vamos citar nomes de países aonde o Evangelho é proibido. Ok, meus amados irmãos? Mas você sabe, né? Você já deve ter ouvido, já deve ter lido, já deve ter visto alguma matéria acerca dessas igrejas. Nós aqui vivemos num paraíso, né? Porque nós temos a liberdade de pregar o Evangelho em todos os lugares, né? Nos hospitais, nos ônibus, nos trens, nas praças públicas, nos colégios, na universidade. E se não o fazemos, é porque somos pessoas que não estamos levando a sério aquilo que o Senhor nos comissionou a fazer, ok? Mas se fizermos, nós não vamos perder tempo, porque o Evangelho do Reino precisa ser pregado em testemunho a todas as gentes. Então nós vemos aqui que em alguns países ainda existe essa perseguição. No Brasil houve no início, mas hoje não tem mais. Né? Se tem algum caso isolado, né? Mas, no geral, nós temos a liberdade para pregar o Evangelho e professar a fé em Cristo livremente. Ok, meus amados irmãos? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aqui o terceiro tópico vem falar quando um sistema se volta contra a igreja. Como era a perseguição contra os primeiros discípulos? Saulo de Tarso liderou uma perseguição contínua e violenta. Ele prendia os primeiros cristãos, mandava açoitá-los, e não havia escrúpulo, mesmo com mulheres e crianças. Sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Saulo entendia que praticar essas barbáries era defender a fé judaica, livrando os judeus dos hereges, exatamente nos moldes de que Jesus havia alertado os discípulos. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar cuidará fazer um serviço a Deus. O Senhor Jesus tinha alertado os irmãos, o discípulo, e isso se cumpre mais tarde.
Os irmãos passam a ser perseguidos. Mas um fato que me chama a atenção aqui, nessa perseguição, irmãos, é que esses irmãos não se acovardaram. Eu fico imaginando que se fosse nos dias em que vivemos, talvez eu me tornasse um covarde. Eu não vou dizer você, eu vou falar por mim. Talvez eu me tornasse um covarde. Eu ia enfiar, como diz aí um velho adágio popular, ia enfiar minha violinha no saco, ia amarrar a boca bem amarradinha, ia jogar esse saco nas costas e ia sair de fininha. E se alguém perguntasse, olha, você tem jeito de crente, você tem cara de crente, anda como crente, fala como crente, falou, eu sei lá o que é isso, rapaz, você está doido. Fazer que nem Pedro fez quando negou Jesus. Né? Mas esses irmãos aqui, após esse encontro com o Senhor Jesus, após ter andado com Jesus, após ter visto o que Jesus fez, após ter recebido esse enchimento de poder lá em Jerusalém, que os tornou apto para serem testemunha de Jesus, conforme Jesus, né, pediu, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judá e Samaria, até os confins da terra. Então os irmãos, eles eram perseguidos, mas eles não enfiavam a violinha no saco, não. Eles, por onde passavam, iam falando do amor do Senhor Jesus. Eles iam pregando o evangelho. Eram perseguidos, mas quanto mais perseguidos eram, mais eles falavam de Jesus. E isso foi uma forma, né, entre aspas, de Deus fazer com que o evangelho saísse de dentro dos quatro pontos de Jerusalém, para que o evangelho fosse difundido. E nós vemos que Saulo, ele não só perseguia o pessoal de Jerusalém e dos arredores, mas ele perseguia os cristãos que estavam em outras regiões, que não era a Judéia, que não era Jerusalém. Porque ele recebeu carta em branco, ele podia fazer o que quisesse. Então ele não só perseguia ali, mas ele tinha notícia. Olha, tinha um grupo de crentes aqui, fugiu lá para Antioquia, foi lá para a Índia, vamos dizer assim, uma comparação. Então ele ia atrás. Ele ia atrás e perseguia esses irmãos, aprisionava e trazia para Jerusalém para ser julgado. Isso quando ele não tomava a decisão de ali mesmo já exterminar com o problema. Hoje nós temos essa liberdade, mas muitos de nós, talvez por não ter tido ainda um encontro real com o Senhor, muitas vezes nos acovardamos. Às vezes dentro do ônibus, do trem, no metrô, ou na faculdade, ou na escola, ou em qualquer lugar, as pessoas dificilmente vão observar e ver que nós somos cristãos, porque nós nos mantemos ali com a nossa... nos tornamos ali um crente secreto, na verdade. Somos crentes só para nós mesmos e para aquelas pessoas que nos conhecem. Então não vou também... E aí a gente se mistura no meio da massa e de repente faz até pior do que o ímpio, e isso derruba a nossa moral cristocêntrica, porque se você age como um ímpio, ou pior do que o ímpio, que moral você tem para falar de Jesus depois? Então tem uma série de coisas aí, irmãos, que pega no nosso calcanhar de Aquiles. Muitos cristãos hoje, eles se portam de uma forma dentro do templo e lá fora eles se portam de uma outra forma. Então tem esse misticismo, essa coisa, essa miscelânea aí, melhor dizendo. É complicado. Então nós vemos aqui que esses irmãos, eles eram expulsos por causa de Cristo, mas eles não negavam a sua fé. Eles continuavam pregando o evangelho. E aqueles irmãos que foram queimados por Nero, que foram perseguidos por Nero, que foram jogados na arena para ser devorado pelas feras por conta de Nero. As noites de Roma eram iluminadas pelos irmãos amarrados em postes com uma fogueira, se transformava em tocha humana. E esses irmãos não negaram a sua fé. Aleluia. Será que eu e você seríamos capazes de sofrer isso por amor a Cristo? Estaríamos dispostos a isso? Tendo alguém como Saulo de Tarso ou como um Nero perseguindo a igreja, até em que ponto eu me manteria fiel ao Senhor e à sua palavra? É uma questão que nós precisamos pensar. Porque aqui nós estamos estudando, irmãos, uma biografia daquilo que foi Saulo de Tarso. Mas e nos nossos dias? Se isso que aconteceu no primeiro século da igreja acontecer conosco no Brasil em que vivemos, que é sombra e água fresca, onde temos a liberdade tanto de professar sermos cristãos, como temos a liberdade de dizer que não somos cristãos e andar disfarçadamente como não sendo cristão. Será até que ponto nós estamos dispostos
a levar à frente, avante o nome do Senhor Jesus sem negar a fé. O ponto 2 diz aqui que parece exagero afirmar que Saulo de Tarso torturava os primeiros cristãos, mas é o que ele mesmo declara em seu testemunho pós-conversão. Além de castigá-los fisicamente, ele empregava tortura psicológica para induzi-los a blasfemarem contra Deus. Entretanto, apesar da violência empregada com açoites, prisões, torturas psicológicas, apedrejamentos e mortes, muitos dos discípulos fiéis a Cristo não negaram o nome de Jesus. E é exatamente nesse ponto que eu chamo a sua atenção. Não negar o nome do Senhor Jesus, independente da circunstância, independente do calor da aflição. Ah, irmão, quando eu olho para o apóstolo Paulo, não o Saulo aqui que nós estamos estudando, mas quando eu olho para o apóstolo Paulo, eu vejo que eu ainda estou muito longe de ser o imitador dele. E talvez você esteja, porque a nossa fé em Cristo é tão rasa. A nossa comunhão com o Senhor Jesus muitas vezes é tão raso, porque o cristianismo verdadeiro, o ser cristão verdadeiro, deu lugar a uma religiosidade mórbida. Muitos de nós hoje é mais religioso do que cristão. Muitos de nós hoje, como sempre tenho afirmado, vamos ao templo por uma questão de hábito, porque nos habituamos a isso. E ali a gente canta, a gente ora, a gente faz parte muitas vezes do ministério, toca na banda, canta no coral, faz parte de algum departamento dessa organização, mas nada mais além do que isso. No primeiro instante, no primeiro momento que surge, contrário àquilo que nós idealizamos, ou pensamos, ou sonhamos, a gente se escandaliza, abandona Jesus, abandona a organização e cai nos braços de Satanás. Por quê? Porque não temos amadurecimento, porque ainda não tivemos o encontro real com o Senhor. Não tivemos esse encontro que Saulo teve. Porque no dia que nós tivermos o encontro real com o Senhor, a nossa vida vai ser mudada, não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque o que se vê hoje na prática, através da religião, é uma mudança externa. Cabelo de crente, rosto de crente, roupa de crente, sapato de crente, andar com Bíblia de crente, é como se isso fosse o principal e o necessário. A verdadeira mudança, ela acontece de dentro para fora, e que isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Quando eu dou a liberdade para o Senhor trabalhar em mim e por intermédio de mim. Não é o pastor, não é os usos e costumes, a doutrina da organização que vai me mudar, mas é o pertencer a Cristo e ter Jesus como prioridade na minha vida. E ser instruído, ou ser levado a isso através do ensinamento bíblico, para que eu seja convencido pelo Espírito Santo, e não pelo homem em si, pela teologia que se prega hoje. No início do movimento pentecostal no Brasil, nossos pioneiros sofreram toda sorte de perseguição e violência. Muitos deles sofreram agressões físicas, psicológicas. Tudo isso porque pregavam a doutrina que a religião oficial não aceitava. O que dizer de Daniel Berg e Gunnar Wingren, os primeiros pastores dos primórdios das Assembleias de Deus no Brasil? E tantos outros irmãos perseguidos nesses rincões brasileiros? Ao olhar para o passado, devemos enxergar o presente e conscientizar-se de que a obra pentecostal custou alto preço. E eu que o digo. Como eu falei na lição anterior, eu descendo de uma família de pastores, de evangelistas. Meus tios e avós foram desbravadores de muitas regiões no Piauí e Maranhão. E eles passaram fome, foram perseguidos pela igreja romana. O padre tinha uma audácia tão grande de levar a santa para a porta da igreja e ficar lá dizendo viva Nossa Senhora, e ia apedrejando, ia o templo, o salão onde funcionava o templo, de porta fechada, janela fechada, e aquele grupinho de irmãos que era pouquíssimas as pessoas que aceitavam Jesus diante dessa luta tremenda, trancados ali, pedra caindo em cima do telhado, pedra vazava da telha. Quantas vezes o pastor foi atingido por pedrada, irmãs, e o sangue começava a escorrer pela testa, ovo podre, ninguém aguentava o mau cheiro, serem proibidos
proibia os armazéns, que naquele tempo não existia supermercado, era armazém, quitanda, mercearia. Aquelas pessoas era proibida, até porque naquelas regiões, irmão, as autoridades que mandavam na cidade eram o juiz, o prefeito, o padre e o delegado. As 4 maiores autoridades da cidade eram eles. E o que eles diziam era a lei. Eles proibiam os comerciantes de vender qualquer coisa para os protestantes, porque era assim que nós éramos chamados naquele tempo. E quando alguém aceitava Jesus, ele dizia, fulano de tal passou para a lei dos crentes, porque nós tínhamos uma lei. E quem aceitava Jesus passava para a lei, saía da lei dele e passava para a lei dos crentes. Se tornou agora um protestante também. Então era assim que funcionava. Mas o evangelho se expandiu. O sangue que foi derramado de muitos irmãos e irmãs, a perseguição que foi levantada nesses idos do início do evangelho no Brasil, não impediu de que a obra crescesse e se desenvolvesse. Hoje temos mais de 100 anos de igreja no Brasil, de evangelho. E a igreja cresceu, se desenvolveu. Hoje, nós não somos uma igreja de pobre, dos ex-ninguém, como éramos taxados naquele tempo. Hoje nós temos uma igreja mista de pessoas que, como Paulo, são profundos conhecedores da história, têm uma cultura aprofundada, médicos, doutores de todas as classes. A igreja se expandiu, temos templos suntuosos, verdadeiras catedrais, verdadeiros monumentos espalhados pelo Brasil afora. Não somos mais um grupinho de pessoas, hoje nós somos milhões aqui no Brasil. E louvamos a Deus pela fé e pela coragem dos nossos pioneiros, dos nossos pais, dos nossos antepassados, que não mediram esforço, que negaram as suas vidas, o bem-estar da família, para se dedicarem 100% a Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos alegra, irmão, porque nós somos fruto do trabalho daqueles pioneiros. E devemos valorizar isso. Em nome do Senhor Jesus, devemos continuar dando o exemplo que o Senhor espera de nós, sendo verdadeiros cristãos, e não nos acomodar com o sistema que aí está. Não nos acomodar, com tudo que tem acontecido à nossa volta. Sairmos dessa zona de conforto e continuar pregando o Evangelho com a mesma ousadia e no mesmo poder que eles, na sua época, pregaram. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Se Deus permitir, estaremos de volta numa outra oportunidade, falando sobre essa lição, que é, sem dúvida alguma, uma lembrança e uma recordação de tudo aquilo que aconteceu com a igreja e que talvez muitos aí estejam esquecidos. E que nós possamos memorizar e relembrar que o nosso Deus não mudou. E que assim como o Senhor esperou daqueles primeiros servo que ele teve no passado, ele ainda continua esperando de nós, que nós façamos a nossa parte, porque o tempo urge e a noite está chegando, e quando ela chegar não teremos mais condições de fazer nada. Se você tem acompanhado